A Bíblia não fala só de um caso de ressurreição, mas de pessoas que precisaram passar pela morte 2 vezes. É algo que tira o sono de muita gente e, ao mesmo tempo, desperta uma curiosidade enorme. Imaginar alguém voltando à vida já parece algo além do normal. Agora, encarar o fim de novo? Isso é uma daquelas coisas que faz a gente parar e falar: como assim? E olha que curioso, esse detalhe nem sempre é notado. Muita gente lê as Escrituras a vida toda e passa batido por essas histórias. Mas, se formos olhar de perto, há relatos bem específicos que mostram o poder divino de uma forma impressionante, mas também levantam várias perguntas. Por que permitir que alguém revivesse só para ter de morrer mais tarde? Existe algum propósito maior nisso? Agora pensa comigo, se você fosse chamado de volta de onde quer que sua alma estivesse, como reagiria ao descobrir que ainda tem uma segunda morte pela frente? Pois é justamente esse tipo de reflexão que a gente vai fazer aqui. Então, se você quer desvendar como essas passagens podem transformar nossa visão sobre vida e morte, fica comigo até o final. Porque, acredite, a gente vai mergulhar em algo que pode mexer profundamente com nossa maneira de encarar o que é definitivo ou o que pensávamos que fosse. A esperança que vence o impossível. Em um tempo marcado pela dor e pelas incertezas, o povo de Israel alimentava um anseio profundo. Será que Deus realmente poderia vencer até a morte? Muitas narrativas já mostravam sua ação extraordinária, mas quando se falava em ressuscitar alguém, a história ia para outro patamar. Lá em 1 Reis, Elias orou intensamente pelo filho de uma viúva e o menino foi trazido de volta. Isso serviu como um estopim de esperança para gerações seguintes, preparando corações para o que viria. Quando Jesus apareceu com seu jeito acolhedor e milagroso, a expectativa se multiplicou. Ele curava leprosos, restituía a visão a cegos e mostrava compaixão a quem era desprezado. Será que ele também teria autoridade para atravessar a fronteira da morte? Essa pergunta começou a surgir por onde passava. Era mais do que curiosidade. Estava em jogo a ideia de que, se Jesus pudesse reverter um falecimento, o impossível deixaria de ser barreira. Esse desafio encontrou resposta especialmente em 3 pessoas que de fato saíram de seus túmulos ou leitos fúnebres e retornaram ao convívio familiar. Isso causou impacto imediato na multidão que testemunhou cada milagre. Afinal, um ato assim não fica escondido por muito tempo. A notícia correu, atravessando povoados e agitando líderes religiosos. Todo mundo queria entender de onde vinha tanto poder. O curioso é que essas 3 pessoas tiveram algo em comum. Depois de voltarem à vida, seguiram seus destinos, mas mais tarde faleceram novamente. Ou seja, enfrentaram 2 mortes. Essa percepção desperta várias reflexões. Por que Deus agiu pontualmente assim? Qual era o objetivo de reviver pessoas se elas ainda morreriam outra vez? As Escrituras mostram que cada episódio tinha um propósito, e ao longo deste vídeo, vamos explorar todos os detalhes de forma leve, trazendo lições que podem transformar o jeito como enxergamos a existência. E se ainda não o fez, clique agora para se inscrever no canal e continuar descobrindo como essas histórias podem impactar o dia a dia de quem busca respostas. O amigo de Jesus. Um dos episódios mais marcantes é a história de Lázaro. Ele morava em Betânia, junto com as irmãs Marta e Maria, e todos eram bem próximos de Jesus. Certa vez, Lázaro adoeceu gravemente. As irmãs ficaram aflitas e mandaram um recado ao mestre, confiantes de que ele chegaria a tempo de curar o querido irmão. No entanto, Jesus demorou. Isso intrigou todo mundo, porque o mestre já havia feito tantos milagres imediatos. Quando finalmente alcançou Betânia, Lázaro estava morto havia 4 dias. O clima era de luto, e as pessoas questionavam se não teria sido melhor que Jesus tivesse vindo antes. É nesse ponto que encontramos uma das cenas mais emocionantes dos evangelhos. Ao presenciar tanto sofrimento, Jesus se comoveu. Ele chegou a chorar pela dor que via ao redor. Em seguida, tomou uma atitude que ninguém esperava. Disse para removerem a pedra do túmulo. Marta hesitou, lembrando que o corpo já estaria em decomposição.
Mesmo assim, obedeceram. Então, o mestre clamou para que Lázaro saísse, e sem qualquer aviso, aquele homem que estava envolto em faixas se levantou e surgiu diante dos olhos atônitos de todos. Foi um momento impressionante, narrado em João capítulo 11, que provou a autoridade de Jesus sobre a própria morte. O povo ali em volta ficou em polvorosa, espalhando a notícia pelos arredores. Talvez você se pergunte, se Lázaro tinha voltado à vida, então ele nunca mais morreria? As Escrituras não falam de um arrebatamento dele. Logo, a dedução é que, tempos depois, ele realmente faleceu de novo. Ou seja, experimentou esse processo 2 vezes. O intrigante é que, embora essa ressurreição fosse temporária do ponto de vista físico, ela revelou o coração compassivo de Deus e reforçou a identidade divina de Jesus. Essas nuances nos fazem refletir. Quantas vezes não enxergamos a dor ou o silêncio de Deus como um descaso? Mas, na verdade, Ele pode estar preparando algo muito maior. Se você já passou por algum momento em que achou que tudo estava perdido, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros. O drama de Marta e Maria. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, representam 2 perfis que a gente encontra até hoje. Marta era mais ativa, corria de um lado para o outro, inclusive chegando a questionar Jesus diretamente. Maria era mais introspectiva, sentia a perda de forma muito pessoal e se derramava em lágrimas. As duas amavam o Mestre, mas o sofrimento colocou suas emoções à flor da pele. Quando Jesus apareceu depois de 4 dias, elas não sabiam se sentiam alívio ou revolta. Marta foi falar com ele, dizendo que, se ele estivesse lá antes, o irmão não teria morrido. Ela também demonstrou confiança de que Deus atenderia a tudo o que Cristo pedisse. Maria, por outro lado, se jogou aos pés de Jesus chorando. Esse quadro de emoções mistas é algo que muita gente vive. Fé e angústia podem sim coexistir por um tempo. Depois que Lázaro reviveu, o lar dessas irmãs se transformou numa prova viva do poder divino. Provavelmente, até mesmo os vizinhos que estavam desconfiados acabaram se rendendo diante de um milagre incontestável. Mas esse novo capítulo na vida deles também despertou a ira de alguns líderes religiosos que começaram a planejar contra Jesus. A presença de Lázaro vivo se tornava um sinal perigoso para quem não aceitava o crescimento da fama do Mestre. É interessante olhar para Marta e Maria e perceber o quanto o relacionamento delas com Jesus era baseado em amizade e confiança. Mesmo na dor, elas se agarraram a uma esperança meio desesperada. E a Bíblia enfatiza que, quando Jesus vê nosso sofrimento, ele não fica indiferente. A compaixão mostrada por ele ao chorar ali em Betânia ecoa na maneira como Deus encara nossas lágrimas hoje. Caso você esteja vivendo algo que parece sem saída, lembre que, no pior cenário, Marta e Maria ainda encontraram um milagre surpreendente. Pode ser que o resultado não apareça da forma que imaginamos, mas confiar no cuidado de Jesus faz toda a diferença. Se quiser, conte como essas histórias te ajudam a ter mais fé. O sussurro de Deus diante dos líderes. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre isolado. Esse acontecimento sacudiu a estrutura religiosa da época. Muita gente passou a seguir Jesus, pois viu um sinal concreto de que algo extraordinário estava acontecendo. Por outro lado, surgiram líderes preocupados em manter o controle. Esses homens temiam que a fama do Mestre crescesse a ponto de ameaçar a influência que tinham sobre o povo. O Evangelho de João mostra que, após esse evento, houve reuniões secretas entre os principais sacerdotes e outros grupos. Eles estavam receosos de que Jesus pudesse atrair problemas políticos e até uma possível reação das autoridades romanas. Lembre-se de que Israel, naquela época, estava sob o jugo romano, e qualquer tumulto seria severamente repreendido. Se as multidões se aglomerassem em torno de um líder capaz de ressuscitar os mortos, a expectativa de revolta ou libertação cresceria. Nesse cenário, Lázaro acabava sendo uma peça-chave. Seu simples testemunho, uma vida restaurada, derrubava argumentos contrários. Talvez as autoridades pudessem acusar Jesus de ser um charlatão em outras curas,
Mas como questionar um homem que ressurgiu após 4 dias no túmulo? Perceba a dimensão dessa tensão. De um lado, um homem que fazia o bem e demonstrava um amor genuíno pelas pessoas. Do outro, líderes religiosos preocupados com status e política. Em meio a isso, uma simples família de Betânia viu seu drama particular transformado em um palco de debates teológicos e conspirações políticas. Às vezes, atos que parecem destinados a trazer apenas alegria se transformam em fonte de confusão para quem se agarra ao poder. Se você já teve a impressão de que algo bom na sua vida incomodou aqueles que te cercavam, talvez consiga se identificar com Lázaro. E se pensa que histórias bíblicas não têm relevância hoje, basta notar como as disputas de poder ainda afetam nossa sociedade. Registre a sua opinião nos comentários para continuarmos refletindo juntos. O desespero de Jairo. Outro personagem que faz parte dessa lista de pessoas ressuscitadas, mas que depois enfrentaram a morte de novo, é a filha de Jairo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, descreve Jairo como um líder da sinagoga. Ele, provavelmente, tinha responsabilidades na vida religiosa local e era visto como alguém influente. Porém, nada disso impediu que a tragédia batesse à sua porta. A menina, sua filha, adoeceu gravemente. Em desespero, Jairo foi até Jesus e rogou que ele o acompanhasse até a casa para curar a jovem. Assim como Marta e Maria, ele acreditava que o poder de Cristo podia vencer enfermidades, mesmo as mais sérias. Enquanto se deslocavam, uma multidão se apertava ao redor, e ainda ocorreu o famoso episódio em que uma mulher tocou as vestes de Jesus e foi curada de um fluxo de sangue. Só que nesse meio tempo, chegaram pessoas da casa de Jairo para dizer que a menina tinha morrido. A princípio, tudo parecia perdido. Quem já passou pela experiência de ouvir uma notícia dessas, sabe o quanto a mente fica confusa. Jesus, porém, pediu ao homem que mantivesse a calma e não desistisse da fé. Então, foram até a casa, onde o pranto já havia começado. Dentro daquele ambiente de luto, o mestre pronunciou palavras que muita gente julgou absurdas. Ele disse que a menina não estava morta, apenas dormia. Foi recebido com zombaria, pois todos tinham certeza de que a situação era irreversível. Mesmo assim, pediu para ficar a sós com os pais e alguns discípulos, aproximou-se da cama, segurou a mão da garota e a chamou para se levantar. Para espanto geral, ela voltou a respirar. A cena provocou comoção imediata. Ver aquela menina retomar a vida quando já haviam desistido dela, marcou profundamente todos os presentes. Jairo, que tinha apelado a Cristo sem saber se estava se expondo ao ridículo, confirmou que sua fé não foi em vão. Mas, como ser humano, essa criança um dia faleceria novamente, entrando para a lista de quem conheceu a morte 2 vezes. A força da fé paterna. A história de Jairo não gira apenas em torno da filha que morreu e reviveu. Também destaca o papel do pai que se humilhou, esqueceu sua posição social e saiu em busca de ajuda. Naquela época, os chefes de sinagoga possuíam certa reputação, e muitos não aceitavam as atitudes e ensinamentos de Jesus. Então, o que levaria um líder a arriscar sua imagem pública? A resposta é o amor incondicional pela filha e a convicção de que só aquele rabi poderia oferecer uma solução. Essa postura, que pode parecer simples, revela muito. Às vezes, deixamos nosso orgulho de lado quando a dor aperta o coração. Foi exatamente assim com Jairo, que não hesitou em cair aos pés de Jesus na frente de todos. Ele não se preocupou com quem estava olhando, nem com possíveis críticas. Apenas colocou a vida da filha em primeiro lugar. O momento em que chegaram as más notícias de casa foi um choque. Ainda assim, Jesus pediu para ele manter a fé. Existem passagens na Bíblia em que a fé funciona quase como uma chave que abre portas para o extraordinário. Esse milagre confirmou que há circunstâncias em que as pessoas ao redor já desistiram, mas Deus ainda não fechou o capítulo. O desfecho trouxe esperança para muitas famílias que leram essa narrativa ao longo dos séculos. Se antes havia medo de que a fé em Jesus fosse apenas um embuste, agora existia uma razão concreta para acreditar que ele tinha pleno controle sobre qualquer situação.
Só que, assim como no caso de Lázaro, a vida terrena da menina não seria infinita. Ela crescera e, em algum momento futuro, enfrentaria a morte de novo. Se você já se sentiu encorajado a orar de forma mais ousada por causa de exemplos assim, não hesite em dizer nos comentários. Muitas vezes, a experiência de um inspira a fé de outro. O encontro de Naim. A terceira figura que faz parte dessa lista inusitada é o rapaz de Naim. Lucas, capítulo 7, relata a história de uma viúva que já havia perdido o marido e agora se via diante do cortejo fúnebre do seu único filho. Naquela cultura, perder o filho homem significava ficar sem amparo financeiro e social. Ela seguia em prantos, acompanhada por pessoas da cidade que lamentavam junto. Quando Jesus, rodeado por seus discípulos e uma multidão, se aproximou do portão da cidade, deu de cara com essa procissão triste. Ao ver a viúva, seu coração transbordou de compaixão. Diferente de outras situações em que alguém pedia ajuda, aqui foi o mestre quem tomou a iniciativa de consolar a mulher e, indo até o esquife, fez o jovem se levantar e falar. A cena é de arrepiar, pois ninguém esperava algo assim. Pelo relato de Lucas, a reação inicial da multidão foi de pura perplexidade, seguida por glorificação a Deus. Diziam, um grande profeta surgiu entre nós, pois associavam Jesus aos antigos profetas que, em tempos remotos, tinham ressuscitado pessoas. Para a viúva, porém, significou mais do que um milagre. Era a restauração da esperança de viver. De novo, cabe lembrar que o rapaz, embora tenha ressurgido, também enfrentaria a morte mais à frente. A ressurreição, nesse caso, foi um sinal para evidenciar a compaixão de Jesus em meio à dor. Ele não agiu por fama, nem para provar nada a ninguém. O próprio texto diz que ele teve misericórdia daquela mãe, e a resposta foi imediata. O jovem se pôs em pé, deixando a multidão sem palavras. Esse ato de bondade não precisou de grandes discursos. O mestre apenas tocou o caixão, algo até visto como impuro pelas leis judaicas, mas ele rompeu protocolos se isso significava aliviar o sofrimento de alguém. Esse detalhe mostra o tamanho do amor divino, que não se detém em formalidades quando a compaixão fala mais alto. A dupla morte. Talvez você se pergunte por que tantas pessoas nas Escrituras foram curadas ou ressuscitadas, mas ainda assim continuam sujeitas à mortalidade. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro vieram à vida novamente. Mas em algum ponto, todos encerraram seus ciclos por aqui. É como se esses milagres apontassem para algo maior, porém não definitivo naquele instante. Na fé cristã, esse algo maior se revela na própria ressurreição de Jesus, que é descrita como uma vitória final, sem volta para o túmulo. As três histórias que analisamos funcionam como sinais preliminares de um poder soberano. Elas serviram para mostrar quem era Jesus, qual era sua missão e como ele se importava profundamente com a dor humana. A questão da segunda morte não anula a grandeza do milagre, pois o foco não era apenas prolongar a vida de cada pessoa. Havia um pano de fundo mais amplo, revelar que, se o Criador desejasse, poderia reverter até o último suspiro, e que, através de Cristo, a humanidade teria acesso à vida eterna. Assim, quem crê encontra a certeza de que, ainda que morra, viverá em plenitude com Deus. Muitas pessoas ao redor se converteram ao ver aquilo, criando uma onda de fé que influenciou regiões inteiras. Para nós, fica o aprendizado de que milagres são demonstrações do amor de Deus, não simples shows espetaculares para agradar plateias. Se esse assunto faz sentido para você, descreva como cada ressurreição te inspira ou te leva a refletir sobre o propósito da vida. E se ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazê-lo para continuar acompanhando temas que trazem a Bíblia para mais perto do cotidiano. A alegria da casa restaurada. Um ponto em comum nas três histórias é a restauração da alegria doméstica. Betânia voltou a ter festa quando Lázaro saiu do sepulcro. O lar de Jairo foi tomado por risos e sorrisos ao ver a menina voltar a falar e se movimentar. Naim, que havia se tornado o cenário de um enterro, virou palco de espanto e celebração.
Em sociedades onde a família é a base, esses milagres tinham um efeito social enorme. Para Lázaro, o retorno à vida permitiu que ele continuasse compartilhando a mesa com Marta e Maria, consolidando uma amizade duradoura com Jesus, conforme sugerem outras passagens. No caso de Jairo, o cuidado paternal foi honrado, e a relação familiar se aprofundou após aquele susto que quase tirou do líder religioso o bem mais precioso que possuía. Na viúva de Naim, a força para seguir em frente foi devolvida de forma inesperada. Talvez, na correria atual, a gente esqueça o valor de momentos simples em família. Essas histórias bíblicas sublinham como o Criador se importa com as relações afetivas. Mesmo que ele seja infinito e tudo mais, há um carinho por cada situação específica. Não era só uma viúva anônima, era uma mulher com lágrimas reais. Não era só um homem doente, era um amigo querido, como no caso de Lázaro. Se isso mexe com você, vale considerar. Deus se importa com a sua casa, com a sua dor e com o que te faz chorar. Não quer dizer que sempre haverá uma ressurreição literal, mas a compaixão divina permanece. Muitas vezes, pessoas hoje contam que, apesar de não receberem a cura física que esperavam, encontraram força para continuar ou reconciliação em família. Isso também é forma de milagre. A testemunha viva e o conflito. Cada um que voltou da morte, mesmo não sendo protagonista de longos discursos registrados, se tornou uma espécie de testemunha ambulante. O jovem de Naim não precisou falar muito. Só o fato de estar andando pela cidade já era uma mensagem gritante de que algo extraordinário tinha acontecido. A filha de Jairo, mesmo sendo criança, passou a carregar na própria presença o sinal de um milagre que ninguém poderia negar. No caso de Lázaro, sua simples aparição em público era suficiente para causar tumulto. Havia gente que o abordava para perguntar detalhes. Como foi estar morto? Ou, o que você sentiu? Em meio a isso, surgiam aqueles que tentavam desqualificar o evento. Alguns líderes religiosos até planejaram matá-lo, pois a existência dele validava Jesus de forma inquestionável. Bastava ele surgir num local público para as pessoas se lembrarem de que o mestre de Nazaré tinha poder até sobre os mortos. Esse contraste entre a curiosidade do povo e a perseguição de certos grupos mostra como o ser humano lida com o sobrenatural. Uns abraçam, reconhecendo um agir divino. Outros se inquietam, temendo perder controle e influência. Não é muito diferente hoje, quando sinais de fé incomodam quem construiu uma vida baseada apenas no material. O testemunho vivo de quem foi restaurado, seja de forma espiritual ou física, gera repercussão. Se você já experimentou uma mudança drástica, que pode ser considerada um milagre, provavelmente sabe como é enfrentar olhares de desconfiança e, ao mesmo tempo, inspirar pessoas que buscam uma experiência transformadora. Por isso, não subestime o poder do seu testemunho. Deixe nos comentários se você conhece alguém que, por ter a vida transformada, acabou se tornando uma prova viva de que Deus atua. São relatos assim que renovam a esperança de muita gente. O coração de Jesus. Essas 3 ressurreições revelam, sobretudo, traços profundos do coração de Jesus. Ele não via cada pessoa como apenas mais um na multidão. Pelo contrário, analisava o sofrimento de cada família, seja amiga, seja desconhecida, e demonstrava compaixão genuína. No caso de Lázaro, o mestre chorou. Com a filha de Jairo, foi paciente diante da demora e do escárnio de quem dizia: não adianta mais, ela está morta. E com o rapaz de Naim, agiu por puro amor àquela mãe enlutada. O detalhe é que, em nenhum dos casos, ele fez tudo para se exibir ou ganhar popularidade. Tanto é que, na casa de Jairo, expulsou quem estava chorando em excesso e não chamou a multidão para ver o que faria. Em Betânia, o grande clamor surgiu não por propaganda, mas pela comoção natural do momento. E em Naim, ele simplesmente topou com a procissão e decidiu intervir. Esses episódios desmentem a ideia de um Deus distante, sem interesse nas dores do dia a dia. Além disso, cada milagre se tornou um sinal para que as pessoas percebessem quem era Jesus e sua missão de revelar o amor do Pai.
Fica claro que não se tratava apenas de resolver problemas imediatos, mas de apontar para uma realidade maior, onde a morte um dia seria vencida de forma definitiva. Quando pensamos na atualidade, fica uma pergunta: se ele se importava tanto, por que nem todos recebem esse tipo de milagre? Talvez a resposta envolva um mistério que só o Criador pode explicar plenamente. O fato é que, mesmo sem uma fórmula para ressuscitar quem amamos, a compaixão divina não mudou. E as Escrituras registram esses sinais para inspirar fé e consolo, especialmente em situações em que tudo parece desmoronar. A resposta do povo. Ver uma pessoa reviver costumava causar reações intensas. Alguns ficavam com medo, pois é raro encarar alguém que esteve morto e retornou. Outros se entregavam à fé, entendendo que o poder para isso só podia vir de uma fonte divina. Seja qual fosse a resposta individual, era impossível permanecer indiferente. As multidões que seguiam Jesus sempre falavam desses feitos como prova de que ele era mais do que um simples mestre. Em Betânia, a população local já conhecia a casa de Lázaro, Marta e Maria. Então a cena de uma ressurreição a poucos quilômetros de Jerusalém rapidamente se espalhou. Com a filha de Jairo, bastou ela sair do quarto recuperada para o bairro inteiro ficar sabendo. E o caso do rapaz de Naim rodou todo o distrito, a ponto de as pessoas dizerem: Deus voltou a visitar seu povo. Essas reações formam a base da fé que atravessou séculos. Mesmo após a crucificação de Jesus, muitos daqueles que testemunharam esses milagres continuaram compartilhando o que haviam visto. Foi assim que surgiram as primeiras comunidades cristãs, nutridas pelo relato de quem teve contato direto ou indireto com esses eventos. A ideia de uma ressurreição não era um conceito teórico, era algo que eles podiam dizer: aconteceu bem perto, eu mesmo vi. Hoje, com a distância no tempo, nos resta a confiança de que esses relatos foram preservados nos evangelhos por uma razão. Eles são chamados de boa notícia, exatamente porque anunciam que há esperança nos vales mais sombrios. E se você admira ou duvida dessas passagens, é válido reconhecer que, na época, muitas pessoas também ficaram divididas. Contudo, o impacto foi tão grande que transformou para sempre a história de uma região inteira. Não há como negar que a morte continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Entretanto, essas três histórias reforçam a certeza de que o poder de Deus não fica limitado ao que achamos possível ou impossível. Se Ele quiser, pode até mesmo suspender as leis naturais para demonstrar misericórdia. Mas por que não faz isso em todos os casos? Há diversas respostas teológicas, mas a Bíblia sugere que os milagres são sinais apontando para uma realidade maior. Não são soluções de todos os problemas da vida, e sim demonstrações pontuais de que Ele está no controle. Além disso, toda cura ou ressurreição no Novo Testamento servia para confirmar a missão de Jesus como Salvador, aquele que derrotaria a morte de modo pleno na própria ressurreição. A segunda morte vivida por Lázaro, pela filha de Jairo e pelo rapaz de Naim mostra que estamos ainda num período em que o fim inevitável faz parte do ciclo terreno. Só que os evangelhos apresentam a promessa de uma ressurreição final, em que os fiéis serão revestidos de incorruptibilidade, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. É o fechamento de um projeto divino que no tempo certo será consumado. Enquanto isso, cada relato de milagre acaba se tornando um lembrete de que Deus não é distante, mas atua na história humana quando isso se encaixa em seus propósitos. Para alguns, isso pode trazer conforto, para outros, pode gerar questionamentos. O importante é buscar o diálogo franco com Ele, apresentando nossas dores, desejos e, sobretudo, vontade de conhecer mais seu coração. Ponte com a ressurreição de Cristo. Os três ressuscitados que morreram pela segunda vez também preparam o caminho para entendermos o maior acontecimento do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus. Nesse evento, ele não só voltou à vida, mas o fez de maneira definitiva, aparecendo a muitas pessoas e ascendendo ao céu sem enfrentar outra morte. É por isso que ele é chamado de as primícias dos que dormem.
Lázaro ficou 4 dias na sepultura. A menina de Jairo estava morta havia pouco tempo. O jovem de Naim estava em pleno cortejo fúnebre. Todos foram devolvidos à vida pelas palavras ou pelo toque de Jesus. Mas quando chegou a vez do próprio Cristo deitar no túmulo, sua ressurreição foi a prova máxima de que a morte não tem a última palavra no plano divino. Esse evento transformou o desfecho dos evangelhos. Aquilo que parecia ser uma derrota se tornou vitória, pois os discípulos, que estavam desanimados e com medo, se encheram de coragem e passaram a anunciar a boa nova. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar outras pessoas, mas ver o próprio Mestre superar a morte mudou tudo. É aqui que a gente entende por que as ressurreições anteriores, apesar de admiráveis, ainda eram um ensaio do que viria na Páscoa. Cada milagre apontava para a expectativa de um futuro onde a morte seria destruída de uma vez por todas. Logo, quem lê esses relatos percebe que há uma direção, dos eventos pontuais de cura até a plenitude na ressurreição de Cristo. Talvez você se questione como essas histórias tão antigas podem influenciar meu dia a dia. A resposta pode estar na percepção de que Deus se importa com as crises reais que enfrentamos. Cada um desses 3 ressuscitados estava no limite extremo. As famílias já tinham decretado o fim e a sensação de impotência tomava conta. Então, a intervenção divina chegou de forma concreta. Hoje, é claro que não vemos com frequência uma pessoa ressuscitar fisicamente, mas sob um ponto de vista simbólico. Quantas vezes algo que considerávamos completamente morto é restaurado? Um relacionamento pode renascer, a confiança perdida pode voltar, uma vocação abandonada há muito tempo pode se reacender. Esses renascimentos também são milagrosos, embora não envolvam cortejos fúnebres. O entendimento de que a morte não é o fim absoluto nos convida a valorizar cada minuto. É como se a ressurreição de Lázaro, da garota e do rapaz fosse um lembrete de que a vida, mesmo sendo passageira, pode ser palco de transformações incríveis. E se no nosso caso esses sinais não ocorrem da maneira literal, podemos receber paz e coragem para seguir firmes nas lutas. A mensagem central é que há esperança. Em meio a qualquer caos, ainda podemos contar com um Deus que não fica de braços cruzados. Essa postura muda a forma de orar, encarar problemas e se relacionar. É um convite para acreditar que, assim como Lázaro surgiu do sepulcro inesperadamente, uma situação aparentemente perdida pode ter outro rumo. Se você gosta de entender o contexto histórico, vale lembrar que no mundo antigo, a expectativa de vida era bem menor do que a nossa. Mortes precoces aconteciam por falta de recursos médicos. Então, quando surgia alguém capaz de curar doenças e, mais ainda, trazer de volta quem já faleceu, isso causava rebuliço. A cultura judaica também tratava o luto de forma coletiva. As famílias enlutadas recebiam amigos e até contratavam pranteadoras para chorar nos funerais. Assim, era comum a cidade inteira saber quando alguém morria. Imagine o alvoroço ao descobrirem que o defunto ressuscitou. As notícias se espalhavam por todas as vilas em pouquíssimo tempo. Também havia uma divisão entre grupos religiosos que divergiam sobre a ressurreição. Os fariseus acreditavam numa ressurreição futura, já os saduceus a negavam totalmente. Esses milagres, portanto, reforçavam a visão dos fariseus, mas ao mesmo tempo atraíam a antipatia dos saduceus, que preferiam não crer em outra realidade além da vida presente. Entender esses costumes ajuda a perceber por que as multidões reagiam com tanta intensidade. Não havia como os líderes ou as autoridades romanas ignorarem acontecimentos como esses, pois eles abalavam as estruturas políticas e religiosas. E no caso de Jesus, esses sinais contribuíram para fazer seu nome ser conhecido em toda a região. Nada dói tanto quanto perder alguém querido. O luto pode mergulhar a gente numa sensação de vazio e saudade que não passa fácil. As 3 passagens bíblicas sobre pessoas que morreram 2 vezes mostram que Deus não se mantém neutro diante do sofrimento humano. Ainda que não sejamos ressuscitados aqui e agora, é possível ver nas atitudes de Cristo um recado de ternura divina.
Ele chorou com Marta e Maria, estendeu a mão para Jairo e seguiu até sua casa. Teve compaixão da viúva de Naim. Esses gestos deixam claro que ele está perto de quem sofre. E na fé cristã, existe uma esperança que vai além do túmulo. A promessa de que um dia não haverá mais morte nem lágrima, conforme Apocalipse capítulo 21. Esse anseio alimentou gerações e ainda consola quem enfrenta despedidas dolorosas. Quando as Escrituras mostram Jesus ressuscitando alguém, não é só para exaltar um poder espetacular, mas também para evidenciar a compaixão divina. Há passagens em que a ressurreição não ocorreu e a dor foi enfrentada de outra forma. Ainda assim, a certeza de que o Criador se importa faz toda a diferença para quem luta contra a tristeza de uma separação. Se este assunto toca você de forma pessoal, deixe aqui seu relato ou pedido de oração, se desejar. Muitas pessoas podem se unir em palavras de conforto. Afinal, o coração de Deus continua sendo o mesmo, pronto para acolher nossos dramas. Ao mergulhar na história de Lázaro, da filha de Jairo e do jovem de Naim, a gente percebe que cada milagre foi um pequeno vislumbre de um plano maior, a ressurreição definitiva em Cristo. Eles morreram 2 vezes, mas nos deixaram uma mensagem duradoura de que Deus age nas situações mais sombrias. A verdadeira vitória sobre a morte veio com Jesus, que ressuscitou e não tornou ao pó, abrindo caminho para todos os que creem. Se você acompanhou até aqui, já deve ter entendido a profundidade dessas passagens. Não se tratam de lendas ou contos sem fundamento. São relatos que mostram um Deus que intervém e se importa, e ao mesmo tempo, revelam que ainda vivemos num mundo em que a morte se faz presente. A esperança é que esse panorama terá um fim, quando tudo se consumar no reino de Deus. Se ainda não se inscreveu, este é o instante perfeito para se juntar a nós. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque novos conteúdos estão por vir, repletos de histórias, curiosidades bíblicas e reflexões transformadoras. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem pode se beneficiar dessa mensagem. Vamos continuar expandindo essa conversa, iluminando passagens nem sempre comentadas, mas que tocam fundo no coração. Obrigado por chegar até o final. Esperamos que esse mergulho nos 3 que morreram 2 vezes tenha aquecido sua fé e despertado a esperança de que, independentemente das circunstâncias, existe um Deus que se importa, que intervém e que promete uma vida muito além do que os olhos podem ver. Que sua caminhada seja iluminada por essa certeza, hoje e sempre.